Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? No mesmo ano aí que o Emanuel Lasker venceu o Carl Schlechter, em 1910, então garantindo aí a permanência no seu título mundial, um match bastante dramático, né? Ali era o melhor de 10 partidas nesse formato, e o Emanuel Lasker ali com 8 vitórias, 8 empates, aliás, 8 empates e uma derrota, né? Tinha a obrigação da vitória, foi uma partida bem dramática. O Carl teve a possibilidade ali de empatar e ganhar o título, não aproveitou e o Lasker conseguiu então vencer. E aí, com o match terminado empatado, o Emanuel Lasker continuou então com seu título. Essa era a regra da época. O desafiante precisaria vencer o campeão mundial para ganhar o título, né? Esse match do Lasker contra o Carl foi jogado no começo do ano, ali em janeiro e fevereiro de 1910. E aqui no final do ano, o David Janowski. O Janowski é um jogador polonês, também tido como um jogador brilhante, um dos melhores do mundo na época. Alguns anos antes, gente, só para situar, o Janowski conseguiu ali empatar um match contra o Lasker. Eles jogaram 4 partidas, foram 2 vitórias para cada um, e isso fez com que o Janowski começasse a acreditar que ele poderia desafiar o Lasker realmente para o Mundial, né? Será essa mais uma trollagem aí do Lasker? Né? Não sabemos. Né? Será que ele fez isso para o Janowski se sentir ali realmente nas condições de vencer o Lasker? Não sabemos, né? Já que o Lasker gostava de uma trollagem, né? Mas enfim, o fato é que o Janowski ficou perseguindo ali o Lasker, fazendo muitas propostas ali de realmente de desafiá-lo pelo título mundial. E o Emanuel Lasker acabou aceitando então e eles acertaram esse match para o final desse mesmo ano de 1910. E aqui seria no formato, o primeiro chegar a 8 vitórias seria então o campeão mundial, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida aqui, então, o Lasker de brancas jogando contra o Janowski. Vale dizer que o Janowski era muito conhecido pelo seu estilo tático, né? Ele era muito forte nas combinações e ele gostava tanto de achar combinações na partida e procurar alguma tática que isso tornava também um ponto fraco dele, tá? Do Janowski, porque ele em posições simples, ele não conseguia muitas vezes achar um plano simples. Ele buscava complexidade aí nas partidas, né? E nem sempre é o melhor caminho. Vamos lá. O Lasker aqui tá com as brancas, ele começa com D4, peão da dama. Temos D5 aqui pelo Janowski, C4, o gambito da dama, E6, o gambito da dama recusado, então. Cavalo C3 e aqui C5, indo para a defesa Tarrasch. C toma D5, E toma D5 e aqui cavalo em F3. Bispo em E6 foi jogado e aqui o lance E4. Já partindo aí para trocas no centro. D toma em E4, cavalo toma em E4, cavalo C6 e aqui o lance bispo E3. Hoje em dia, numa posição como essa, é mais jogado o lance aqui bispo D3, tá bom? Aí depois de, por exemplo, C4, bispo E2, bispo B4, cheque, bispo D2, bispo toma, cavalo aqui de E toma, cavalo toma D4 e bispo toma C4, a gente tem uma posição bastante equilibrada aí na abertura, tá bom? Mas o lance jogado aqui pelo Lasker foi bispo aqui em E3, então. E a partida segue com C toma D4, cavalo toma D4, dama em A5 cheque. E aqui o Lasker faz um movimento duvidoso. Ele vai para o lance cavalo C3, cravando aí o cavalo, deixando o próprio cavalo aí cravado. Talvez aqui nessa posição deve ser considerado o lance dama D2. Né? E depois de, por exemplo, o bispo B4, atacando aqui a dama, agora sim o cavalo voltaria para C3. E depois de cavalo toma D4, bispo toma D4, cavalo E7, por exemplo, torre D1 e cavalo C6, a gente tem uma posição bastante equilibrada. Apesar de nada simples, uma posição como essa, ela é bem aguda, né? Mas bastante equilibrada. Aqui você pode ir para linhas como bispo toma G7, torre G8, e aí seguir com A3. São linhas bastante complexas e bem agudas, né? Mas levam ao equilíbrio se jogadas precisamente aí pelos dois lados, né? Mas nessa partida aqui o Lasker não foi com dama D2 e ele voltou aqui o cavalo para C3 e agora o Janowski tem um lance muito forte aqui que ele faz na posição, que é o lance grande roque. E olha só, esse cavalo está cravado aqui pela dama, esse cavalo aqui está cravado aqui, senão vai perder também a dama. Uma posição muito difícil aqui para o Lasker, né? Ele continua agora com A3 e aqui o lance foi jogado cavalo em H6. Aqui o Janowski perdeu a oportunidade
de ganhar toda a iniciativa, de partir para um ataque monstruoso aqui contra o Lasker, que seria o lance aqui bispo C5, faz todo sentido, né? Fazer uma pressão enorme aqui em D4, aproveitando que esse cavalo está cravado, né? E aqui uma sequência bonita, talvez o Janovski não tenha visto o que jogar depois de B4, né? A dama está atacada, o bispo está atacado, é um garfo, né? Talvez tenha sido essa a preocupação aí do Janovski. Mas daria para continuar de forma bem bonita com bispo toma D4 aqui, deixando a dama. E as pretas teriam um jogo excelente aqui. Por exemplo, B toma em A5, bispo toma em C3 cheque, e agora abrindo aqui um ataque descoberto sobre a dama. Bispo volta, bispo toma D2, e aqui, gente, vai recuperar a dama. Por quê? Aqui tem que jogar, as brancas tem que jogar a dama toma D2, seria o melhor lance, torre toma, rei toma e cavalo toma em A5, e nessa posição as pretas teriam aí 2 cavalos por uma torre, além de um peão a mais na posição. As pretas estariam bem melhores, né? E por que naquela posição a dama teria que tomar o bispo? Porque aqui está em xeque. Se o rei viesse aqui para E2, agora simplesmente bispo C3, abrindo um descoberto aqui sobre a dama, atacando aqui a torre. Se tentar salvar a dama, por exemplo, com dama C1, simplesmente bispo toma em A1, e depois de dama toma em A1, cavalo D4 e vai perder a dama. Olha só, em todas as linhas aqui, perde a dama. Por quê? Bom, qualquer casa que o rei for aqui nessa coluna, ou seja em E1 ou seja em E3, o cavalo vai vir aqui para C2 e vai dar um duplo e capturar a dama na sequência. O rei não pode vir para F3, o rei está em xeque, e qualquer uma aqui dessas 3 casas, o cavalo vai vir para B3 e vai ser um cheque descoberto aqui de torre e vai capturar a dama na sequência, ou seja, não tem jeito, aqui vai perder a dama, né? Vai ter que tomar aqui, e aí, né, com uma torre a mais e um cavalo a mais, as pretas não teriam dificuldade para vencer. Né? Então aqui depois de A3, o Lasker estaria lascado aqui, o Lasker estaria lascado se o Janovski tivesse jogado o lance bispo C5, muito forte realmente na posição. Provavelmente ficou com medo do garfo, apesar de ser um jogador de excelente visão combinatória, aqui não conseguiu enxergar toda a sequência, né? Seguiu com o cavalo em H6, e agora o Lasker consegue buscar um equilíbrio aí, com B4 atacando a dama em E5, fazendo uma pressão aqui agora, cravando o bispo. Cavalo aqui, olha só que situação, né? Você tá de brancas aqui. Uma posição complicada, porque o seu cavalo tá atacado 1, 2, 3 vezes. Esse bispo não é um defensor, uma vez que esse bispo tá cravado. Né? As brancas, na verdade, têm uma defesa real. E elas partem aqui para esse lance. O único lance da posição cavalo aqui de C em B5. Olha que bacana, né? Bom, aqui as pretas continuam com o cavalo aqui em F5, né? Poderia tomar em D4? Poderia. Por exemplo, cavalo toma D4, cavalo toma D4 e agora está defendido, né? Se a torre tomar, dá para tomar de dama, né? Então aqui a situação estaria defendida e as brancas continuariam jogando normalmente. Então o cavalo de C em B5 defende a posição e a partida continua então com o cavalo em F5, fazendo mais uma pressão aqui em E3, fazendo mais uma pressão aqui em D4, mas aqui calmamente o Lasker faz o melhor lance da posição, que é a torre C1, anulando um dos ofensores aqui, um dos atacantes de D4. Então agora cravando o cavalo, uma posição forte. Parece que ao se defender, o Lasker também está fazendo movimentos de ataque, né? Ao mesmo tempo. A partida segue com cavalo toma E3 e agora está caindo aí, né? F toma E3, dama toma E3, cheque. E aqui bispo em E2. E o Lasker está jogando assim no fio da navalha, né? Qualquer movimento em falso aqui e ele parece que está mal na situação, mas na verdade não, né? Não tem mais cheque, a posição tá bastante equilibrada até, e o problema, né, é que esse rei aqui nessa coluna C e muitos ataques aqui em C6, né, ataque aqui em A7 também, as brancas têm suas ideias aqui na posição, né? Tem muita chance de contra-jogo. A partida segue com bispo em E7, trazendo o bispo provavelmente para F6 ou para H4. Torre C3 aí atacando a dama, mais um lance cirúrgico aqui, extremamente preciso do Lasker. Bispo H4, cheque G3, e agora dama em E4, essa dama tá atacando aqui a torre de H, e agora o lance roque, olha que legal, né? Pô, mas pode dar roque? Aí a torre estava atacada? Pode, tá, gente? Quando que não pode dar roque? Quando as casas por onde o rei vai passar, tá? Ou por onde ele vai passar, onde ele vai terminar, estiverem atacadas pelas peças do adversário, não pode dar roque. Tá? Mas no caso aqui é a torre que está atacada, então o roque é permitido. Roque, bispo em F6 atacando então o cavalo em D4. E agora, se você quiser dar pause, né, e encontrar a sequência, como continuar, né? Esse cavalo aqui está realmente sofrendo uma pressão enorme aqui, um ponto focal aqui, né,
da posição, como fazer e como seguir para tirar a iniciativa das negras e começar a ter uma iniciativa de brancas. O que você faria aí nessa posição? Né? Só tem um lance que permite vantagem aqui para as brancas. Espero que você encontre esse lance aí. E o lance jogado pelo Lasker é o melhor lance da posição. Aqui é o lance torre, toma aqui em F6, acabando realmente com todo o ataque, com toda a iniciativa das negras. E agora virou totalmente o jogo. Agora são as pretas aqui que estão com problemas, né? Porque agora esse cavalo aqui está cravado. Existe a possibilidade do cavalo tomar aqui em A7 com cheque. Né? O bispo vai poder vir para F3, fazer mais uma pressão aqui em C6. Né? O rei das negras não está muito seguro aí na posição. Pouco a pouco, de uma posição extremamente defensiva, o Lasker está tornando a posição dele ofensiva. Sem o Janovski perceber, ele está começando a perder na posição do nada. G toma em F6, bispo F3 e agora mais uma pressão aqui em C6. A dama está atacada, né? Fazendo um raio-x aqui em C6. A dama E5, agora cavalo toma em A7, cheque. O cavalo não pode capturar em A7 porque ele está cravado aqui na posição. E agora, olha só, o ponto focal que estava em D4, agora está em C6. O Lasker conseguiu virar tudo aqui. A partida seguiu com rei C7. Cavalo de A toma C6, B toma C6, torre toma C6, cheque. Olha essa situação aqui, né? Rei B8, torre B6, cheque, rei C8. E agora o Lasker consegue resolver de forma elegante o problema tão incômodo que está desde o começo do jogo, que é a dama aí na mesma coluna da torre, né? O cavalo cravado. Simplesmente a dama se retira aqui, pede licença, uma casinha para o lado com cheque. Agora o rei tem que sair. Rei D7 e agora cavalo toma em E6. Finalmente esse cavalo conseguiu sair de D4, capturou o bispo. F toma em E6 e agora a partida completamente vitoriosa aqui para as brancas, apesar do material a menos, né? Aqui um bispo por uma torre e um peão a mais, daria uma diferença de um pontinho aí em termos materiais, mas a posição é totalmente vencedora. Olha esse rei no meio de tiroteio, né? A partida seguiu com torre B7, cheque, rei E8 e o lance bispo C6, cheque. E nessa posição o Janovski abandonou a partida, né? Por quê? Bom, não dá para mexer o rei. O rei, bom, não pode vir para nenhuma dessas casas, a torre não está deixando. Única casa, se for mover o rei, seria aqui em F8. Mas aí dama H6, cheque, rei G8 e dama G7 seria checkmate, tá bom? Mas e se depois de bispo C6 cobrir aqui com a torre? Também as ameaças são muitas aqui. Torre toma. E aqui continua ameaçando sequências de checkmate, né? A dama vai entrar aqui em H6 também no futuro, né? Então aqui as pretas não tem nenhum lance bom, né? Se jogarem, por exemplo, H5 para tentar segurar aqui a casa de H6, simplesmente torre H7, abrindo aqui um cheque descoberto, capturando a torre na sequência, e vai ter checkmate em mais alguns lances, né? Tá bom? Então por isso aí que depois de bispo C6, o Janovski teve que abandonar a partida. Uma partida fantástica aqui pelo Emanuel Lasker, né? Essa é uma das partidas notáveis aí do match, entre eles. Vale dizer que o Lasker ganhou invicto. Foram 8 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Então ele foi o primeiro a chegar em 8 vitórias, sem nenhuma derrota. Incrível realmente. Não sei se o Janovski foi trollado lá no 2-2, mas o fato é que se ele tinha alguma esperança agora, realmente não resta uma sombra de dúvida, né? De que ele não tem chance nenhuma contra o Emanuel Lasker. Apesar dos 3 empates, que já foram feitos incríveis, né? Você empatar com o Emanuel Lasker 3 partidas, realmente dá para mostrar que o Janovski era um grande jogador, mas não estava à altura certamente aí do Emanuel Lasker, né? Beleza, gente? Então, com isso o Emanuel Lasker continua campeão mundial, retendo aí o título mais um pouco, né? Então, de um total de reinado aí de 27 anos. E a gente segue a nossa playlist. No próxima partida, o Emanuel Lasker vai encarar o cubano José Raul Capablanca. Pois é, pessoal, vamos ver o que vem desse match aí. Quem será que vai vencer, valendo o título mundial? Fica ligado. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.